Se você vive com enxaqueca, com dor de cabeça, já tomou uma série de remédios, talvez o seu problema não esteja somente na cabeça, e sim no fígado. Vamos entender um pouquinho melhor essa situação, fazendo esses paralelos entre a medicina ocidental e a oriental? Eu sou Renan Malacici e vou trocar um pouco dessa ideia aqui com vocês, trazer um pouco dessa experiência que a gente vive na clínica, né, na medicina chinesa, para que possa embasar um pouco mais algumas diretrizes e soluções para o dia a dia de vocês, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, a gente sabe na medicina ocidental que a gente tem várias funções conhecidas, né, do fígado, por exemplo, metabolização de carboidratos, proteínas, né, lipídios, por aí vai. Na medicina oriental não é diferente, então as mesmas funções que você vai encontrar de um órgão e do outro, seja qual for, vesícula, coração, fígado, vão ser as mesmas no Oriente e no Ocidente, porque todo mundo tem um fígado, todo mundo tem um coração, então eles funcionam da mesma forma, beleza? O grande ponto é que na medicina oriental a gente considera outras funções energéticas, que a gente chama de fisiologia energética. E isso está atrelado muito mais a outros aspectos que estão ligados também àquele órgão que a gente não considera no Ocidente, tá? Quando a gente está falando disso, nós estamos falando dessa parte mais psíquica, emocional, mental, que também é de uma responsabilidade dos órgãos. É assim que a gente olha na medicina oriental. Então vamos pegar, por exemplo, uma função do fígado que a gente conhece bem aqui, armazenar o sangue. E vamos fazer um pouco esse paralelo para a gente poder ligar com a enxaqueca e trazer esses aspectos orientais também. Beleza? Que acho que isso vai dar uma dinâmica bem interessante para vocês conseguirem entender esse ponto. Então quando a gente fala sobre armazenar o sangue, então a gente sabe, é conhecido que o fígado tem essa função de armazenar o sangue e ele distribui na hora que o corpo precisa, ele faz esse estoque, beleza? Quando aumenta uma demanda, ele distribui esse sangue. Então a gente sabe que o fígado tem uma função forte de armazenar porque ele ajuda muito a circular o sangue, beleza? Então isso a gente já encontra aqui no Ocidente mesmo. Quando a gente vai para o Oriente, a gente também fala isso, o fígado comanda a circulação, ele comanda o fluxo, comanda a capacidade de dar fluxo, a capacidade de dar o movimento. O fígado é como se fosse aquela coisa assim, é aquela força inicial, né, para te dar aquele impulso. Então ele tem essa força de movimento mesmo, é assim que a gente olha para o fígado. Então, e como é que a gente relaciona tudo isso com uma enxaqueca, né, com uma dor de cabeça? Então você pensa assim, no fígado, ele armazena bastante o sangue. Para a medicina chinesa, a gente vai considerar que o que a gente chama de emoções, por onde que circula no nosso corpo? Nada mais do que no próprio sangue, entende? Então, quando a gente fala das nossas emoções, de coisas que ficam bloqueadas muitas vezes, tá? Essas emoções estão circulando no sangue. E quem distribui o sangue, inicialmente, armazena o fígado. Então, quando esse bloqueio começa a ficar muito grande, muito forte, e aí por qual motivo que isso vai acontecer? Por vários motivos. E aí para cada pessoa a gente vai entender aonde que isso está refletindo mais. Que tipo de emoção que está atribuindo a um bloqueio maior nessa circulação do sangue, tá? Então para cada pessoa a gente vai entender isso um pouco melhor. O que acontece é, quando o fígado começa a ter essa dificuldade de circular o sangue, né, o fígado naturalmente tem essa força expansiva que a gente falou, né, de gerar circulação. Quando ele começa a ter a função fisiológica dele de armazenar e não conseguir circular, aquilo vai ficando bloqueado, estagnado. E quando você pensa no fígado, como eu falei agora há pouco, você vai pensar numa força que é expansiva, numa força que tem força de gerar movimento, de gerar impulso. Então, quando você pensa nisso, você pensa em uma força que tem mais uma natureza de subir ou de descer. Se a gente for pensar em movimentos da natureza, fica fácil de perceber que a gente está falando de uma força que tem uma natureza de ascensão, né? Ela tem uma natureza expansiva. Então, o fígado tem esse movimento. Quando ele está bloqueado, essa força do fígado começa a expandir. E isso é muitas vezes o que a gente chama de enxaqueca ou de uma dor de cabeça. Beleza? Então, aí você fala assim, então como é que a gente resolve isso? Então aí a gente precisa entender o que está gerando esse bloqueio no fígado para você. Beleza? Você pode olhar com certeza para o seu estilo de vida, né, para coisas que estão te incomodando muito. E como é que a gente olha para isso de uma forma ainda um pouco mais
direcionada. Você tem duas formas de gerar um problema de uma maneira que realmente prejudique a sua saúde. Ou você sofre alguma coisa que é muito intensa, né, e aquilo gera um impacto muito forte, e isso gera um bloqueio muito grande para você, e isso atrapalha toda a forma que o seu organismo vai circular o sangue, a energia. Ou você tem um pequeno problema, só que ele acontece frequentemente, constantemente aquilo é um problema para você. E isso também ao longo do tempo vai gerando esse bloqueio também, tá? Então a gente precisa avalie essas duas coisas para ver qual delas que possivelmente fazem mais sentido para você nesse momento, tá? Então, se esse conteúdo aqui faz sentido para você, você gosta, né, de conhecer, entender mais sobre saúde, medicina chinesa, relacionar a medicina ocidental com a oriental, já segue aqui o canal também para a gente poder construir essa saúde juntos e você poder aprender cada vez mais a ter autonomia sobre a sua saúde. Até a próxima!